Vocês estão aqui essa noite, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. Nós encerramos domingo passado, na parte da manhã, a série Chamados, né? E quão bom foi entender que o Senhor, Ele nos está chamando para um propósito, chamando para uma profundidade e chamando para uma missão, né? E nessa série nós compreendemos, você não é fruto do acaso. Você não está aqui para o acidente, mas o Senhor está te chamando. Amém, irmãos? Os irmãos compreendem isso? E hoje nós iniciamos uma nova série, o tema é restauração. Os irmãos devem ter observado lá no grupo sobre essa série. E você conhece essa palavra? Restauração, irmãos? Você já ouviu falar sobre essa palavra? Restauração? Quando que você precisou restaurar algo? Seja uma casa, fazer uma reforma, consertar um telhado que quebrou, um piso que quebrou. Sim. Quando você precisou fazer um reparo? Ou pela nossa imagem da série, o que é aquilo dali, irmãos? É um vaso quebrado. E alguém está consertando esse vaso, está restaurando esse vaso. Porque esse vaso ele foi criado para um propósito, esse vaso ele foi criado para um chamado, ele precisa cumprir algo, ele tem uma tarefa. Mas um vaso quebrado, ele não tem um valor aos nossos olhos, né, irmãos? Um vaso quebrado, ele não cumpre o seu propósito, ele não exerce aquilo que ele foi planejado para ser. E nessa série de mensagens eu não vou falar sobre vasos, sobre casas, sobre carros que precisam ser restaurados, mas eu irei falar sobre vidas que precisam ser restauradas. Uma vida espiritual que precisa ser restaurada. E talvez você que nessa noite, ao compreender essa palavra restauração, e você já deve ter identificado em si o que eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Talvez você precisa de uma restauração na sua família, talvez você precisa de uma restauração no seu casamento, uma restauração nos seus relacionamentos, nos seus valores, na sua dignidade, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na vida de seus filhos, ou principalmente, irmãos, na nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós precisamos de reparos na vida espiritual, mas onde que você precisa experimentar uma restauração? A palavra de Deus nos diz que Jesus ele nos ensina que quando estiver aproximando do fim, no final dos tempos, o amor de muitos, o que? Esfriará. E às vezes nós olhamos esse versículo e nós justificamos a nossa vida, a nossa condição e o que nós estamos vendo e falamos, Gabriel, isso é natural. O amor de muitos vai esfriar. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite, você quer ser um dos muitos que vai esfriar? Ou você vai buscar do Senhor restauração? Ou você vai buscar do Senhor renovo para viver aquilo que Ele te chamou para viver? E o interessante é que essa série de mensagens, ela vai complementar a série de mensagens chamados.
E ali Deus ele falou muito no nosso coração a respeito de chamado. Você foi chamado por um propósito, você tem identidade, você tem importância, você tem impacto. Nós aprendemos ali que nós fomos chamados para profundidade. Uma vida de superfície, uma vida de segurança, na zona de conforto. Deus não se agrada, mas Deus ele quer profundidade. Nós entendemos que nós fomos chamados para uma missão, ou seja, Deus tem tarefas para cada um de nós. Amém, irmãos? Mas o principal dessa série, olha, você que é cristão, você que foi chamado, você precisa ser praticante. Você precisa praticar o que o Senhor te chamou. Você precisa praticar o que você ouve, o que você fala, né? Porém, irmãos, para se cumprir o chamado, para se cumprir o propósito, nós sempre precisamos estar dispostos a processos de restauração. Processos de restauração, principalmente na nossa vida espiritual. E no decorrer dessa série nós iremos falar sobre restauração de fé, restauração de alegria, de esperança, de sonhos e de amor. Amém? Hoje o tema da mensagem é restauração da fé. Convido você a estar abrindo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. E vamos falar a partir desse tema, restauração da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Amém, irmãos? Acharam? A palavra de Deus nos diz assim, acompanhem comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar a irmã Vanessa para estar em oração. Amém, amado Pai. Amém, meu Deus. Amém, ó Deus. É verdade, ó Deus. É verdade, ó Pai. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Pai. É sim, Deus. É verdade, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, observe que
se você ler todo este capítulo de Hebreus, eu peço que você tenha muita atenção, não se distraia nesse momento. Se você ler todo o capítulo de Hebreus, capítulo 11, você verá que apenas há uma definição sobre a palavra fé. E o versículo 1 ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E às vezes a gente pensa algo tão complexo, tão grandioso, que é a fé. E uma definição de algumas palavras: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Mas por outro lado, o autor de Hebreus, ele não apenas vai conceituar a respeito do que é a fé, mas ele vai trazer vários exemplos. Os restantes dos versículos são relatos de experiências a respeito da fé. O que estes heróis da fé, eles experimentaram mediante a fé no Senhor. E sabe qual a conclusão, irmãos, que eu chego? O autor ele está mais preocupado em te mostrar exemplos de pessoas que viveram pela fé, do que ele te dá apenas um conceito e uma definição. Ele tá mais preocupado que você busque vivenciar esta fé, viver experiências com o Senhor a respeito da sua fé, mediante a sua fé, do que apenas você saber conceituá-la, do que apenas você saber falar com palavras: olha, eu sei o que é fé, fé é isso, mas é viver a fé. Eu já trouxe essa pergunta aqui, na verdade eu sempre tenho falado a respeito sobre isso, e quem está há mais tempo aqui vai se lembrar. Para você, o que é fé? Seja uma palavra, uma definição para você, o que é fé? A primeira coisa que você pensa: ousadia. Vamos lá, irmãos, vamos participar. Confiar, mais o quê? Oi? Acreditar. Certeza. Irmão, será que fé é só isso? Esperança. Tem mais alguma coisa? Amém? Hebreus ele nos dá uma definição, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas diante desse conceito, o que você entenderia sobre fé? Eu vou fazer uma pergunta para te ajudar. Fé é acreditar ou fé é conhecer? Fé é acreditar ou fé é conhecer? Agora fica mais completo, tem mais corpo. Fé, o acreditar, e fé, conhecer. Irmãos, fé não é apenas acreditar. Realmente essa palavra, ela vem de nós: olha, eu acredito em Deus, eu tenho fé. A gente utiliza essa palavra, mas fé não é apenas acreditar, mas fé é conhecer ao Senhor. Fé é conhecimento da parte de Deus. Porque observe, irmãos, o que Tiago, capítulo 2, versículo 19 nos diz. Ele diz: olha, vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e temem. Até os demônios creem
e temem. Perceberam, irmãos? Acreditar em Deus é uma coisa totalmente diferente de você ser conhecedor de Deus. Deus, Ele não deseja que a sua fé seja a fé como dos demônios, que é de acreditar, saber que Ele existe, mas Deus, Ele quer uma fé de conhecimento. Uma fé de conhecimento, que você tenha conhecimento da parte de Deus. Não apenas sobre saber falar, mas sobre um conhecimento revelado através das suas obras. Um conhecimento revelado através das suas atitudes. Amém, irmãos? Então, fé é conhecer. Conhecimento nos leva à convicção. Convicção nos leva à confiança. E confiança nos leva à obediência. Se lembre disso, irmãos. Conhecimento nos leva à convicção. Eu tenho um firme fundamento. Eu tenho certeza. Eu estou convicto. Ou a melhor definição do apóstolo Paulo: eu estou plenamente, não é convicto, é plenamente, mais do que convicto. E convicção leva a confiança. Logo, se você conhece, e você tem certeza que Ele é o único Deus, o único Senhor, você confia a sua vida a esse Deus. E confiança, consequentemente, leva a obediência. Quando nós achamos que fé é apenas acreditar, olha só, nós colocamos as nossas expectativas em Deus, e nós esperamos que Ele corresponda, que Ele faça aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos será atendido, como se fosse um gênio da lâmpada. E eu acredito que Deus, Ele vai fazer isso, porque eu pedi, por causa da minha fé. Mas fé, irmãos, não é isso. Fé não é troca, não é merecer ou negociar com o Senhor. Essa fé não tem nada a ver com Deus. Entenda, irmãos, Deus, Ele não trabalha com méritos. Deus, Ele não trabalha com conquista. Deus, Ele não trabalha com merecimento. O que a gente pode alcançar, o que o nosso esforço pode conquistar, o que nós podemos merecer, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa capacidade moral, com a nossa capacidade de falar, de transmitir, de ouvir. Não, irmãos, Deus, Ele trabalha com uma palavrinha chamada graça. Deus, Ele trabalha com graça. A nossa fé não está na expectativa de Deus Ele nos devolver, porque nós estamos tendo fé, aquilo que nós estamos dando para Ele. Não, irmãos, a nossa fé é na graça. E o que é graça? É favor e merecido. Ou seja, eu e você não tem mérito nenhum. Às vezes a palavra acreditar e colocar é ter um crédito com Deus. A palavra leva a ter um crédito com Deus. Olha, eu tenho um crédito com Deus porque eu fiz isso, eu tenho uma fé inabalável. Não, nós não temos crédito com Deus. Não merecemos nada de Deus além do seu justo juízo. Porque todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. E eu creio, irmãos, que o que precisa estar alinhado em nós, nessa caminhada de restauração. E eu não conheço o que você está passando, eu não sei o que está no interior do seu coração, eu não sei o que você tem sentido falta, o que precisa ser restaurado.
Cada um sabe aquilo que dói, né? Mas eu entendo que a primeira coisa que precisa estar alinhada em nós, em qualquer restauração em nossas vidas, tudo que Deus ele faz em nossas vidas, tudo que é aquilo que o dinheiro ele não compra, amor, paz, contentamento, alegria, saúde, todas essas coisas são fruto da graça de Deus. Amém, irmãos? Todas essas coisas são fruto da sua graça, do seu favor imerecido. É por causa da bondade do Senhor, não pelo nosso merecimento, mas por causa da sua misericórdia que dura para sempre. Amém, irmãos? Então fé não é acreditar. Fé é o quê? Mais forte, os que estão vivos. Fé não é acreditar, mas fé é conhecer. Amém. Pense comigo, irmãos. Eu quero que você imagine em sua mente. Eu não sei se você conhece uma pessoa assim, ou se você já teve uma amizade assim, de uma pessoa que ela te conhece há tanto tempo, e ela confia tanto em você, que antes de você pedir, ou antes de você fazer um convite, ela logo já aceita e fala assim: não, Gabriel, vamos, eu aceito, eu quero mesmo. Antes de você falar, você não deu nenhum direcionamento, você só falou: olha, vamos fazer isso. A pessoa já aceitou, ela já aceitou o convite. Por quê, irmãos? Por que ela faz isso? Porque ela te conhece, porque ela tem um conhecimento de quem é você, e logo você aceita. E biblicamente nós podemos aprender isso através da vida de Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chegou até Abraão, apareceu a Abraão e diz assim: olha, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Os irmãos estão cansados de ouvir eu sempre falar: Deus não deu uma direção para onde. Deus ele não falou local. Deus ele não falou região. Não. Deus ele falou para Abraão: olha, vai para um lugar que eu te mostrarei ainda. E o que Abraão fez? Ele foi. Por quê? Porque ele conhece. Porque ele conhece o Senhor. Irmão, sabe o que eu preciso? Sabe o que eu entendo com isso? Quando a nossa fé ela precisa ser restaurada, quando nós precisamos experimentar uma restauração, você não deve apenas acreditar. Você não deve apenas acreditar que Deus ele vai fazer aquilo que você quer. Você não deve apenas acreditar que Deus ele vai te dar aquilo que você está clamando, aquilo que você está jejuando, aquilo que você está pedindo. Porque você depositou a sua confiança nele, e ele vai te devolver, porque isso é justo para você. Não, irmãos. Mas o convite do Senhor para nós vivermos a verdadeira fé, e você viver aquilo que Deus te chamou para fazer, você viver aquilo que Deus te chamou para viver, você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, não apenas porque você acredita nele, mas porque verdadeiramente você o conhece. Verdadeiramente você tem conhecimento da parte de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, a nossa fé, ela não está baseada em histórias. A nossa fé não está baseada em contos. Não é um tiro no escuro.
A nossa fé está baseada em um Deus que se fez carne e que morreu por nós. A nossa fé está baseada em um Deus que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um Deus de promessa e conforme nós cantamos, nada é... Você se lembra do que você cantou? Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Deus. Não se trata de um futuro incerto, irmãos. Não se trata de um futuro incerto, mas se trata de conhecer este Deus. E por conhecer Deus, nós compreendemos que a vitória, ela é certa. E que Ele é fiel para cumprir, que aqueles que são em Cristo são mais do que vencedores. Perceberam a diferença entre você acreditar e entre você conhecer? E conhecimento é relacionamento. Conhecimento é busca. E conhecimento é confiança. Irmãos, nós tivemos uma grande perda ontem de um pastor da nossa denominação. E todos nós perdemos parentes. Em 2020, eu perdi a minha mãe em fevereiro. E todos nós tivemos perdas. Todos nós tivemos pessoas que já não estão mais conosco, mas pela fé, por conhecer Deus, eu me asseguro que morrer com Cristo é lucro. Irmãos, por conhecer a Deus, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida e viver aquilo que Deus, Ele me chamou, Ele nos chamou para viver. É conhecer a Deus que nós, como igreja, estamos aqui semana por semana. Toda semana estamos aqui, sem cansarmos, sem desanimarmos. E por conhecermos a Deus, nós conhecemos que esse é o desejo do Senhor para nós. Isso é a verdadeira fé. É por conhecer a Deus que eu vivo aquilo que Ele me chamou para viver. É por conhecer a Deus que eu faço aquilo que Ele me chamou para fazer, que eu vou para os lugares que Ele me chamou para ir. Que eu vivo a minha vida da maneira que Ele me mandar viver, irmãos. Amém? Novamente, isso não é um tiro no escuro. A fé, ela não é um tiro no escuro. Não é um futuro incerto. Não. É porque nós conhecemos um Deus a qual nós queremos, isso basta. Sabe por que Abraão, irmãos, ele foi? Sabe por que Abraão, ele decidiu abrir mão do seu filho mediante a um pedido de Deus? Porque Abraão conhecia ao Senhor. Se ele tivesse que sacrificar Isaque, ele conhecia que Deus, ele poderia ressuscitá-lo entre os mortos. Isso é fé. Por isso que fé não é acreditar, mas fé é conhecer ao Senhor. E talvez, irmãos, por não compreender isso, que muitos de nós ainda não entregamos totalmente aos planos de Deus. É por não compreender isso, que talvez você ainda está inseguro para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. É talvez por causa disso que você ainda não conheça plenamente. Irmãos, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Deus ao qual você ouve tanto falar, semana após semana. Você precisa conhecer esse Deus que você entoa louvores.
Você precisa conhecer esse Deus que você lê a palavra dele. Você precisa realmente ter um encontro com o Senhor. Amém, irmãos? Ao ponto de sermos capazes de declarar aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de importância, se tão somente eu puder terminar a corrida e o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que quando você tiver o conhecimento verdadeiro do Senhor, você irá experimentar grandes coisas. Você vai viver grandes coisas com o Senhor. O segundo, sem fé é impossível agradar a Deus. Acompanhe comigo, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já dá uma resposta. Porque quem se aproxima dele precisa crer. Precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Sabe por quê, irmãos? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Somente agrada a Deus aqueles que o conhecem. Obrigado, irmão. Aqui. Obrigado. Somente agrada a Deus quem verdadeiramente o conhece. Aqueles que vivem a sua vida fazendo o que lhe agrada. Você às vezes, irmãos, nós, na verdade, apenas pensamos, o que desagrada ao Senhor? O que ofende ao Senhor? E nós só pensamos, olha, eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso cometer um homicídio, eu não posso falar mal de uma pessoa, eu não posso usar a minha língua para amaldiçoar. E nós só pensamos isso. O que nós não podemos, o que não pode desagradar ao Senhor? Mas você conhece o que agrada a Deus? Você conhece o que agrada a Deus? Abra comigo, Salmos. Eu vou te dar alguns versículos. Salmos 147, versículo 10. Eu quero que você abra, se você tiver a oportunidade de anotar, marcar, se lembrando que é para o seu crescimento espiritual, irmãos. Assim você aprende mais. Não, eu acho que eu marquei a referência errada, perdão, irmãos. Só um minuto. Isso, versículo 11, seguindo. O Senhor se o quê? Agrada. Mais uma vez. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Vou ler novamente para vocês. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. A primeira coisa que agrada ao Senhor é o quê?
temor. E o que é temor? Quem participou da manhã não pode falar não, que já recebeu um spoiler. O que é temor? O que é temer a Deus? É ter medo? Respeitar? Amém. Mais alguém? Obedecer? Amém. Nós aprendemos aqui na parte da manhã. Princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas temor é justamente respeito, obediência. É você ter sentimento de respeito ao Senhor e obedecê-lo. Eu gostei da definição da irmã, é você levar as coisas de Deus a sério. É você levar a Deus a sério e levar as coisas de Deus a sério. Irmãos, conhecer a Deus, entenda isso, em nome de Jesus. Conhecer a Deus é você saber o que lhe agrada, e o que lhe agrada é temor, e temor é levar Deus a sério e as coisas do Senhor a sério. Levar o próprio Deus a sério. Por isso que, semana após semana, nós sempre temos enfatizado, sempre temos falado, que você precisa ter comprometimento, você precisa ter mais frequência nos cultos, você precisa participar dos trabalhos, dos cultos, culto de oração, reunião de oração, culto, escola dominical, nos cultos na parte da manhã, no culto na parte da noite, porque, irmãos, o temor é levar as coisas de Deus a sério. E somente agrada a Deus aqueles que o temem. Amém, irmãos? Não é apenas um dia da semana basta. Não é apenas de vez em quando, não, irmãos, mas é comprometimento. Como igreja, nós entendemos isso, que nós devemos levar as coisas de Deus a sério. Nós devemos levar as coisas de Deus a sério, nós devemos valorizar as coisas que Deus valoriza. Nós devemos colocar como prioridade aquilo que Deus deseja que tenhamos prioridade. Amém, irmãos? Mais um versículo para você, capítulo 51 de Salmos. Versículo 17. Mais uma coisa que agrada ao Senhor. Vamos ler todo mundo junto nessa tradução aqui, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que agrada ao Senhor? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Irmão, se você conhecer a Deus verdadeiramente, você vai perceber que Deus, ele não se agrada de sacrifícios vazios. Saul, ele fez isso. Saul, ele queria fazer sacrifícios, e Deus, ele disse: olha, eu quero obediência. Eu quero obediência. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você não conhece, e se você não conhece, você não sabe aquilo que lhe agrada, e se você não sabe que lhe agrada, você não está agradando ao Senhor, porque falta conhecê-lo. Irmãos, quantas pessoas vivem a vida desobedecendo, porque falta conhecimento da parte de Deus, conhecimento do Senhor, conhecimento do reino de Deus.
Retorne para mim em Hebreus, capítulo 11. Eu já tenho falado que é um texto que eu gosto muito, que eu me impressiono. Eu sempre volto uma pergunta assim: se houvesse uma descrição a respeito da sua fé, né, o que estaria escrito? Mas observe que o autor, ele vai dizer, a partir do versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia o arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então a primeira reflexão: fé não é acreditar, fé é conhecer. A segunda: sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem conhecer o Senhor é impossível agradá-lo. E o terceiro: quem conhece a Deus, quem tem fé, tem o conhecimento a Deus, vive melhor, vive uma vida espiritual melhor e consequentemente influencia na sua vida material. Porque observe, irmãos, estes homens, é muito claro para nós. Se você tiver a oportunidade, leia todo o capítulo de Hebreus. Não deixe para amanhã não, que amanhã a gente, quando você chegar em casa, leia o capítulo de Hebreus 11. Aproveite que a mensagem ainda vai estar fresca na cabeça. Mas olha só que estes homens, eles viveram um propósito. Esses homens, eles viveram um projeto de Deus para a vida deles. A palavra de Deus diz, eles obtiveram, versículo 2, receberam bom testemunho. Eles receberam um bom testemunho. Pela fé, eles viveram algo extraordinário com Deus, porque eles verdadeiramente o conheciam e verdadeiramente o agradavam. Irmãos, quando nós agradamos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós vivemos aquilo que Deus, Ele planejou para nós. Os irmãos entendem isso? Amém? Irmãos, quantas decisões eu e você tomamos sem o conhecimento de Deus e sofremos por causa dessas decisões. Quantos arrependimentos nós tivemos, fruto de desobediência, falta de conhecimento da parte de Deus, porque foram decisões, foram escolhas fora da vontade, fora do propósito, fora do projeto, e consequentemente nós atraímos sofrimento para nós. Levando em conta a idade que eu me converti, que eu compreendi a mensagem na minha adolescência, hoje eu percebo, irmão, se eu tivesse feito muito antes, eu estaria vivendo melhor. E cada pessoa pensa isso. Você que se converteu após uma vida adulta, após decisões, após escolhas erradas, você pensa: por que eu não tomei esse posicionamento antes? Eu estaria vivendo muito melhor. Por isso que eu falo para uma pessoa que não se batizou, para uma pessoa que não se converteu, para uma pessoa que precisa se comprometer com o reino de Deus, faça enquanto você tiver tempo. E não perca tempo, irmãos.
Às vezes a gente justifica e a gente fala assim: Gabriel, se Deus quiser. Irmãos, mas Deus, Ele quer. Não é responsabilidade de Deus, não, é falta de posicionamento. A gente sempre pensa assim: eu me converti porque era essa idade para eu converter. Não, você se converteu a essa idade porque foi a sua decisão, foi o seu posicionamento que você tomou, que você já estava sendo chamado para muito antes se posicionar. Porque a palavra de Deus diz: quando você ouvir a palavra, não endureça o seu coração. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, entenda isso, nós tomamos decisões melhores, nós somos mais assertivos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa vida. E eu sempre tenho falado, eu sempre tenho ensinado esse princípio: quanto mais assertivo você é, menos sofrimento você traz para a sua vida, menos tumulto e confusão você traz para a sua vida. E todo mundo que conhece, aquele que conhece a Deus, que verdadeiramente se converteu, houve erros, e nós nos arrependemos desses erros após a conversão, mas não tem nada comparado, irmãos, não tem nada comparado de ter o conhecimento da vontade do Senhor sobre a sua vida. Não há o que se comparar, você conhecer o plano de Deus para a sua vida. Você não vive atirando para todo lado, você não vive a vida desnorteada, não, você tem um rumo, você tem um direcionamento, você tem um plano. Graças a Deus o Evangelho, ele é isso para nós. São tantas ideias, tantos valores empregados pelo mundo, tantas coisas que a gente fica oscilando, e o Evangelho de Deus, ele serve como base para a gente não distrair e não perder o nosso foco. Amém, irmãos? E caminhando para o final, muitos desses homens viveram algo extraordinário com o Senhor, descrito por Hebreus, porém muitos foram levados pela morte. Ele vai continuar e ele vai dizer assim: olha, muitos morreram a fio da espada. Acompanhe comigo, versículo 35 de Hebreus 11. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os mortos. Agora começa aquilo que dói. E a gente lê, a gente se assusta, está tudo tão extraordinário, né? São bênçãos, são maravilhas, está tudo muito lindo, mas aí a palavra de Deus nos diz: uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados como Estevão, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio de quê, irmãos? Por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí você deve pensar: Gabriel, mas
Até alguns versículos ali estava tudo bonito, né? É uma vida extraordinária. É o mundo espiritual influenciando o mundo material. É Deus Ele provendo. Agora você lê isso aí, você me assusta, né? Mortos, né? Irmãos, a fé, a verdadeira fé, que é o conhecimento de Deus, eles preferiram morrer. Eles preferiam morrer, abrir mão da própria vida para viver eternamente com o Senhor. Amém, irmãos? Talvez é o que falta para nós. Talvez é o que falta para a restauração da nossa fé, a restauração do nosso conhecimento de Deus. É porque nós estamos olhando tanto para essa vida, tanto para as coisas, para aquilo que o ser humano ele é capaz de conquistar, para lugares que nós somos capazes de ir, para a influência que nós podemos ser, e nós estamos tão enraizados nesse mundo, que nós esquecemos que o apóstolo Paulo ele diz, olha, morrer com Cristo é louco. Morrer para o cristão é louco. E por um lado, viver é perda. Viver é dívida, é sofrimento, né? Mas agora olha, esses decidiram perder a vida por causa do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Quando você conhece a Deus, quando você tem fé, você entende que a sua vida não tem valor nenhum diante da glória do Senhor. Você entende que o apóstolo Paulo ele escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, é um versículo que eu sempre carrego, em que ele fala assim, olha, que todos os sofrimentos não hão de ser comparados com a glória de ser revelada, e a gente entende claramente quando ele diz, olha, a minha vida não tem valor nenhum, vocês podem me espancar, vocês podem me apedrejar, eu posso ser morto, mas a minha vida não tem valor nenhum. O meu tesouro não está nessa terra. A minha cidadania não é essa terra. Por mais que o meu intelecto, por mais que a minha capacidade, por mais que aquilo que eu consiga conquistar, eu vou desfrutar apenas na minha vida e vou perder toda uma eternidade. Isso não fecha, isso não é irrecusável. Não tem como negociar. Ele entendia do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, talvez nessa noite você precise conhecer de fato esse Deus. Talvez você está aqui, o seu coração está petrificado, você está cego, você não consegue ver as coisas de Deus, você não consegue enxergar a importância da obra do Senhor, você não consegue enxergar uma vida espiritual, você não consegue enxergar as maravilhas e o amor de Deus sobre a sua criação. Talvez o seu coração está petrificado e os seus olhos estão cegos. E talvez você precise realmente de uma restauração da sua fé. Ter a sua fé restaurada. Às vezes há muito tempo você não tem uma experiência com Deus. Você não tem um desejo de orar. Você não tem um desejo de ler a palavra de Deus. Você não tem um desejo de ir à igreja, de louvar o Senhor, de cultuá-lo. E às vezes você percebe, olha, eu ainda não conheço esse Deus. Eu ainda não tive um encontro verdadeiro com esse Deus. Irmãos, entenda isso. Mantenha seu foco em mim. O maior interessado na restauração da sua vida não é você. O
maior interessado em restaurar a sua vida é Deus. Ele tem mais interesse do que você mesmo. Porque toda iniciativa de cura, toda iniciativa de salvação, toda iniciativa de restauração, de transformação, não partiu do homem, mas partiu do coração de quem, irmãos? De Deus. O que falta para você responder a esta restauração do Senhor? Ou o que está faltando para você aceitar o convite do Senhor para a sua vida? O convite de Cristo para a sua vida. E não endureça, irmãos, não endureça o seu coração. Ao ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Ouça a voz do Senhor e que Ele tem te chamado. E talvez a única coisa que falta, você está aí, se Deus quiser, um dia eu vou. Talvez você vai se justificando, mas você entende que é um posicionamento e responsabilidade sua que falta. Falta você responder sim ao Senhor. E você realmente buscar restauração em sua fé. E realmente você buscar conhecer a esse Deus. Conhecer o que agrada a esse Deus. E eu tenho certeza que você vai viver tempos incríveis com o Senhor. Mas o mais principal, eu tenho certeza, você vai olhar para a sua vida e você vai ver, não tem valor algum. Não tem valor algum diante do Senhor. Amém, irmão? Se coloque de pé. Que o Senhor Ele venha ministrar em seu coração. Eu já convido o grupo de louvor para já estar à frente.